Olá, pessoal, tudo bem? A gente está começando mais uma live de internacionalização, trazendo as experiências dos nossos alunos. E o nosso tema de hoje é nanodegrees internacionais. Como se preparar para um mundo globalizado? Então, aqui, durante essa live, a gente vai apresentar sobre esse projeto de internacionalização, trazendo 3 dos nossos alunos para contar um pouco das experiências e como participar desse programa impactou o currículo deles, tanto profissional quanto acadêmico. Então, hoje a gente vai falar com o Adriano, que é aluno de Medicina Veterinária da São Judas, e fez o Nanodegree de Global Warming and Sustainability. O João, que é aluno de Sistemas de Informação do UniBH e fez o Nanodegree de International Career. E a gente tem o Marcos, de Publicidade e Propaganda da São Judas Unimonte, que fez o Nanodegree de Social Media for Career Development. Tudo bem, meninos? Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Olá, boa tarde. Oi, pessoal, beleza? Então, meninos, contem um pouco pra gente o porquê vocês resolveram participar de um programa que é lecionado inteiramente em inglês, num tema que não é específico do curso de vocês. Então, eu queria saber inicialmente o porquê vocês escolheram participar desses programas. Como são 3 alunos, eu vou fazer por sequência, tá, gente? Vamos fazer Adriano, Marcos, tá bom? Para vocês não se atropelarem. Tudo bem. Bom, então, acho que eu começo, né? Bom, a escolha, principalmente por conta do tema, como eu fiz de Global Warming e Sustainability, está totalmente relacionado com a graduação que eu faço e não tenho um contato tão grande com experiências de fora do currículo do Brasil. Então, o que acontece? Dentro do Brasil, a gente tem uma realidade muito diferenciada do que a gente tem em outros países. E através do Nano, eu tive contato com temas abordados tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto em qualquer outro país, África e por aí vai. E mesmo dentro da América do Sul. Então, esse foi um ponto muito positivo. Outra questão bastante importante para mim dentro do Nano, totalmente em inglês, é a questão do vocabulário mais técnico. Eu tinha um background no inglês, então já tinha algumas experiências, mas tudo muito voltado para o cotidiano. Então, fazendo um Nano, eu tive a oportunidade de ter um contato com algo mais técnico e entender um pouquinho melhor a realidade dentro da minha área. Então, serviu muito para aplicar em outros projetos que eu tenho dentro da faculdade, mesmo dentro das disciplinas, porque, por vezes, a gente tem que escrever, de repente, um resumo de um artigo em inglês ou algo do tipo, e ter esse contato com uma linguagem mais técnica facilita bastante. Certo, então, sobre a minha experiência, eu despertou interesse já pelo tema, foi um tema que me chamou muito a atenção. Por engano, eu achei que seria um curso só voltado para a minha área. Aí, ao chegar ao curso, eu vi que tinham pessoas de diversos cursos e fez todo sentido, porque o tema abordado é de grande interesse para qualquer área. A gente abordou temas de social media e ferramentas que são atemporais, que é muito interessante de saber, principalmente na minha área de publicidade e propaganda. E também teve aquela ponta de desafio de ser em inglês. Eu nunca tive tanto contato com inglês como eu tive nesse curso. Então eu provei para mim mesmo que eu consigo falar inglês e fazer as pessoas entenderem eu falando inglês. Isso foi muito gratificante para mim. Então, desde as atividades, as apresentações, eu consegui interagir com o meu grupo, com minha professora, mesmo sendo minha primeira experiência de inglês mais forte. Então, isso foi muito gratificante e valeu muito a pena. Bom, beleza. A minha experiência com o International Career, na primeira semana foi desafiadora, né? Por ser totalmente em inglês, ser a primeira vez que eu estava fazendo um curso assim. Mas após isso, nos 2 próximos encontros, foi assim, super motivante. Ir para lá era muito bom, estar com o pessoal era muito bom, o professor, a forma com que a matéria era passada. E o que me chamou mais atenção foi ter contato da forma que uma organização multinacional ou transnacional funciona. Então, nesse curso que nós fizemos, nós tivemos contatos com experiências do dia a dia, desafios.
e principalmente a forma de comunicação, como deve ser dentro de uma organização. E coisa que a gente não consegue ter em um curso só. As matérias são muito abrangentes, às vezes, ou às vezes são muito reclusas. E o Nanodegree veio para abrir esse leque para a gente conseguir ter mais contato com o mundo organizacional. Legal. Então, só para explicar um pouco, para quem não conhece o projeto ainda, os Nanodegrees Internacionais são programas de 40 horas, então eles acontecem uma vez por semana e eles são abertos a todos os cursos de graduação. Então, não importa qual seja o curso do aluno, todos são convidados a participar. E é por isso que os alunos comentaram que quando eles iniciaram o programa, eles tiveram esse susto, né, de começar, de verem pessoas de outras salas, com outros backgrounds, né, de áreas bem diferentes. A gente tem várias turmas onde numa mesma sala nós temos direito, engenharia, medicina veterinária, então, assim, são áreas bem diferentes. E eu queria que vocês contassem isso, qual foi a experiência de vocês de estudar com pessoas de outros cursos? Eu acho que o primeiro impacto que tem é o foco que cada um atribui para um tema. Então, quando vinham falar de meio ambiente, o pessoal do direito vinha com uma bagagem muito legal, não, mas a lei tal, o artigo tal, explicavam muito sobre isso. A veterinária vinha total focada no, não, mas a gente tem que cuidar dos animais dessa forma, tem que fazer isso e isso. E a biologia já vinha com um foco muito diferente, falando com uma outra vertente. Então, na verdade, a gente conseguiu ampliar a análise. Quando a gente falava de um tópico, a gente nunca discutia só o que a gente estava acostumado. E com isso a gente aumentou muito nossa bagagem, muitas coisas que eu não tinha nem noção que poderiam estar relacionadas ao meio ambiente, ao global warming, foram muito abordadas. A gente teve muitas discussões até sobre economia, algo que eu não esperava que eu ia ter dentro do global warming, então foi muito positivo nesse aspecto, essa troca em termos de conhecimento. E até a forma de estudar mesmo. Cada curso tem um foco diferente. Acho que a veterinária vai para um lado um pouco mais prático da coisa, então a gente tem que estar sempre pondo a mão na massa. De repente veio o pessoal da biologia com uma outra aplicação. Então foi muito interessante essa troca da forma de estudar, da forma de interpretar o tópico em si. Legal. A experiência foi bem parecida com a do Adriano, pela diversidade de cursos que tinham. E foi interessante ver perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. No meu tinham pessoas de arquitetura, de cinema, de design. Então, o que me chamou a atenção foi momentos em que a gente tinha que falar sobre nós mesmos. A forma com que eles falavam sobre seu curso, sobre sua profissão, houve uma atividade que a gente teve que montar um currículo sobre nós e a gente teve que apresentar esse currículo. Então, foi interessante ver as diferentes formas que as pessoas falam de si mesma, as diferentes formas que as pessoas veem sua carreira. Foi muito interessante, abriu um leque de possibilidades e de experiências. Muito bacana compartilhar. Na minha experiência, tinha bastante gente do curso de letras, né? E eu e mais um amigo que faz sistemas de informação. Então, acho que o maior ponto que a gente conseguiu ver foi a comunicação. A forma com que o pessoal de letras consegue expor melhor o que se sente, o que pensa, e como usar a língua inglesa, conjugação verbal e gramática, toda essa parte aí que às vezes a gente ignora na hora de falar. Então, juntou tudo isso, mais a técnica que o pessoal de exatas tem, de querer as coisas de uma forma correta, de ter uma estruturação. Então, foi assim, juntou e deu certo, deu muito certo. A turma começou a se entrosar, um completava o que o outro falava, na dúvida o outro respondia. O professor conseguiu ministrar as matérias e ainda abrangir outras partes que não estavam dentro da carga. Então, foi assim, foi muito legal. E o pessoal da letras está lá, sim, ajudando bastante. Que bom, olha, que bom que tem essa troca multidisciplinar, né? E eu queria saber um pouco sobre o idioma, né? Naquela primeira semana de aula, primeira experiência de vocês dentro de um programa lecionado inteiramente em inglês, qual é o impacto que vocês têm, que vocês sentiram inicialmente?
na sala, de forma geral, não só com vocês, né? Como é que funcionou essa questão do idioma? O pessoal consegue se virar bem? Dá para acompanhar as aulas? Vocês sentem que destrava o inglês de vocês mesmo? Olha, a primeira aula eu acho que foi um pouquinho mais impactante, todo mundo um pouquinho mais constrangido, mais travado, todo mundo com um pouco de medo de errar, de arriscar para falar. Mas algo que eu notei é que a professora sempre deixa a gente muito confortável, então ela vem com um vocabulário mais leve para que a gente não fique tão assustado. Então ela não chegou vomitando um monte de palavras diferentes, não, ela tentou pegar leve mesmo com a gente, pedir uma apresentação, algo que a gente está acostumado. E com os dias que ela foi deixando o vocabulário e mesmo as discussões um pouco mais profundas. Dá para acompanhar super tranquilo, eu tenho alguns colegas que fizeram junto comigo, de vários níveis diferentes. Eu tenho desde os colegas que sempre estudaram em escolas de idiomas e tinham até uma certificação dentro da língua inglesa, e tenho colegas que tiveram um pouco de contato no ensino médio, era o que eles sabiam de inglês. Então, na realidade, foi muito positivo justamente por isso. A língua torna-se um obstáculo no primeiro momento, mas depois de 25 minutos conversando, você já percebe que dá para você se soltar, dá para você conversar com os colegas, ou mesmo com a professora, ela sempre estimulou bastante minha turma. Não sabe falar tal palavra? Fala em português, a gente vai te ajudar e não tem problema algum, a gente está aqui para aprender juntos. Então, acho que essa construção foi muito conjunta e foi muito positiva para todos, tanto para quem já sabia, quanto para quem estava aprendendo. Legal. Marcos, eu só Sim, vejo os sim. microfones. Marcos, João. Mas o Adriano também falou uma coisa que foi verdade. Todo mundo ficou constrangido na primeira aula, porque é uma experiência nova, não tem como. Eu estava assustado, porque meu nível de inglês ele é intermediário, eu nunca fiz escola de idiomas, então o que eu sei veio do ensino fundamental e médio. Então, primeiro dia de aula, eu com certeza estava assustado com essa nova experiência. Tentei falar o mínimo possível, só que depois do segundo encontro adiante, começou a se tornar natural. Então a professora se fez entender, o uso do vocabulário dela foi muito bacana de adaptação. Então pode ser que na última aula ela use um vocabulário mais avançado, só que evoluiu de forma tão natural que foi fácil de acompanhar. Então nas últimas aulas eu já falava naturalmente, já respondia, já perguntava, já interagia. Então, essa questão do inglês é só um ser aí. Bom, igual os meninos falaram, né? Os primeiros encontros são sempre desafiadores. Mas depois disso foi tudo tranquilo. O que eu achei mais interessante é que às vezes ao explicar uma palavra, ele não chegava a traduzir a palavra. Ele vinha com um significado, com um sentido, e isso fazia você construir seu próprio conhecimento. Então, instigava cada vez mais os alunos. E como eles falaram, as primeiras semanas, o primeiro encontro é muito difícil, mas depois fica tudo mais tranquilo, fica fluido, né? A gente começa a pensar em inglês, começa a responder em inglês, começa a dar significado para as coisas que a gente tem aprendido e construir o conhecimento junto com os amigos que estão do lado, né? Legal. Então, passado as primeiras semanas, acaba ficando uma coisa automática, né? E aí o pessoal acaba perdendo a vergonha e fica confortável de começar a se expressar em outro idioma. É realmente esse clique, né? No cérebro de, opa, agora eu preciso pensar inteiramente em inglês. É muito interessante e muito bacana saber que vocês estão passando ainda por essa experiência. Então, eu também queria saber, vocês acham que essas habilidades, né, que foram desenvolvidas durante os nanodegrees de vocês, ainda que a gente tenha aqui 3 cursos diferentes, né, de que forma vocês acham que isso desenvolveu vocês, tanto na questão acadêmica, para o curso de vocês, quanto na questão profissional de currículo? Na questão acadêmica, acho que é indiscutível que o que eu aprendi dentro do nanodegree, o que eu discuti, vai ter um impacto total. Dentro da veterinária, uma das áreas que mais me interessa são os animais silvestres, então a relação com o ambiente é completa. Então todos os conceitos, mesmo as discussões e até as projeções que foram feitas, têm total impacto na minha visão de mundo realmente para aplicar na minha profissão. Agora, na questão profissional um pouco mais aplicada, né, saindo um pouquinho do acadêmico, eu acho que algo que foi muito importante é perceber como me comunicar, principalmente. Como eu tinha pessoas que não eram da área da veterinária ou não eram da área da biologia, a gente teve que desenvolver estratégias para conseguir conversar.
Então, talvez a forma que eu explicava algum processo para a galera que era da veterinária não era a mesma que o pessoal do direito. Então, a gente teve que ter essa adaptação e isso foi muito positivo. Porque, na realidade, a gente tem uma pequena ilusão, acho, quando a gente entra na faculdade, que a gente vai trabalhar ali naquela bolinha, né? Então, se eu vou trabalhar com veterinário, ou se eu vou trabalhar com engenheiros, mas, na verdade, não. A nossa carreira geralmente é multiprofissional, então ter esse contato desde agora foi muito positivo por isso. Deu para aprender. A minha professora, ela é economista, se eu não me engano, e às vezes ela falava, Adriano, tem uma outra forma de explicar? Você acha que dá para explicar de uma outra forma? Isso foi muito bom. A gente construiu um conhecimento de formas diferentes. Então, acho que esse contato com outras áreas faz com que a gente tenha uma facilidade lá na frente de dialogar com outros campos e tudo mais. Foi bacana a minha experiência com o que foi aprendido, porque eu saí da minha zona de conforto, né? Além de aprender ferramentas que eu vou levar para sempre, de forma organizacional, de forma profissional, eu aprendi em inglês, o que já faz um diferencial enorme. Então, digamos que se um dia eu precisar recorrer a uma experiência internacional de trabalho, eu já posso contar com essa experiência, com essa primeira experiência que eu tive, que eu acredito que seja a primeira e que vão haver muitas, porque foi de grande sabedoria. Eu aprendi coisas novas, aprendi ferramentas pertinentes e a didática tornou ferramentas de trabalho divertidas de aprender. Então, era sempre aplicado em uma atividade diferente, que estimulava a interação, conversa, bate-papo. Então, a gente não só aprendeu a ferramenta, a gente aprendeu a interagir utilizando a ferramenta, e foi muito interessante. Bom, os impactos do International Career no meu curso foram principalmente voltados para a questão de normalização, padronização, porque esse nanodegree que eu escolhi, ele é bem focado para o mundo corporativo. Então, no meu curso, eu preciso sempre estar pare a pare com o contrato que eu fiz, eu tenho que estar sempre informando um cliente, eu tenho que estar sempre contando com a comunicação. Então, não só na vida profissional, mas dentro do curso, isso me ajudou bastante a construir a minha forma de comunicar, como resolver problemas de forma efetiva e quais são os impactos negativos que uma comunicação falha pode trazer para um mundo corporativo e também para o mundo acadêmico. Então, tudo isso que a gente conseguiu construir com o International Career consegue trazer uma bagagem maior para o nosso currículo na hora de candidatar para uma vaga, na hora de resolver um problema. Então, acho que essa parte foi a principal para mim. Então, ter participado desses programas foi, de fato, sem discussão, um diferencial no currículo de vocês. Profissional, então, em relação ao idioma, como vocês já se falaram, a questão multidisciplinar, né, de lidar com outras pessoas de outros cursos. Então, para esses programas, eles de fato estão desenvolvendo vocês também para o mercado de trabalho. Com certeza, com certeza. Eu vou compartilhar aqui a minha tela de novo para mostrar algumas fotos, né, desses nossos programas. Deixa eu compartilhar. Então, eu queria compartilhar também essa questão, né, que esses nanodegrees, eles começaram de forma presencial, assim como todas as aulas, né, todos os alunos, e eles tiveram que ser adaptados de forma remota. Então, os professores tiveram esse super desafio de continuar lecionando em inglês, em temas diferentes, né, temas globais, como a gente fala, e no ambiente online. Então, aqui eu vou compartilhar uma das aulas, né, que um dos professores mandaram, então, com a questão do chat, como é que funciona, os alunos mandam as questões e perguntas através do chat. Aqui a gente tem da professora Thaís. Então, na época que era presencial, né, tem uma foto de quando era presencial, início do semestre, e depois como é que ficou online. Então, eu queria até, vocês estavam compartilhando com a gente antes de começar essa conversa, como é que foi essa transição para vocês de presencial para online?
Acho que num primeiro momento gerou um pequeno choque, assim, né? Nossa, mas agora vai ser tudo online, meu Deus do céu, já estava um pouquinho difícil quebrar o gelo ali no presencial, será que o online vai funcionar? Mas funcionou super bem. Acho que o que pesou mais foi realmente a receptividade, pelo menos no caso do meu nano, da professora. Ela tentou envolver a gente de todas as formas possíveis, então ela buscava trazer a gente, então sempre que ela estava expondo algum tópico, alguma coisa, ela já ia perguntando, pedia alguma aplicação, a gente sempre começava a aula apresentando um pouquinho sobre o que a gente encontrou relacionado ao assunto na semana. Então, no começo gerou sim um susto de, meu Deus, já vai trocar, mas acho que com o tempo a gente se acostumou super bem e não foi um obstáculo de forma alguma. Acho que foi, inclusive, potencializou em alguns aspectos a interação, porque fica mais fácil, querendo ou não, né? A gente já estava com o computador na frente, ficava com alguma dúvida, a gente dava uma pesquisada rápida, encontrava alguma informação nova, alguma notícia e já conseguia compartilhar. Então, nesse aspecto é muito positivo. Legal. Enquanto vocês falam, eu estou É, compartilhando. o susto não dá para negar mesmo, né? Foi bem impactante. Porque em um momento a gente estava todo mundo junto, conversando, um olhando para o outro, e na outra semana vamos todos para esse modelo remoto. Mas também vale contar a experiência, né? Porque a gente teve que mostrar um outro lado, teve que interagir de outra forma. A professora foi bem didática nas atividades e nas propostas dela, para que a gente não perdesse esse contato. Então foi bem bacana ter essa experiência também, né? Ótimo. Bom, eu achei um pouco desafiador no início, mas acredito que foi para todos os professores, para todas as disciplinas, porque sair de um modelo de ensino que sempre foi empretado no Brasil desde o início, sempre a educação foi feita numa carteira e numa sala de aula. A gente ir para um mundo digital, onde o professor está com o computador dele conversando com a gente, foi bem desafiador, acredito até para os professores, né, na maneira de ter sua própria didática e cativar os alunos a participarem. Mas eu acredito que o UniBH e as universidades, juntamente com os professores, eles conseguiram sim suprir esse desafio, superar esse desafio para conseguir passar as experiências, as matérias, os objetivos. E houve participação dos alunos, houve troca de ideia. O chat estava sempre disponível para a gente, o microfone, a câmera, os áudios. Então, foi uma transição impactante no início, foi. Mas foi facilmente superada. Ah, legal. No final, todo mundo teve que se adaptar, né, gente? No mundo inteiro. Então, não só as escolas, no trabalho, essa é a nossa nova realidade no momento. Mas, com certeza, a gente conseguiu desenvolver outros skills, né, outras habilidades durante esse período. Eu vou aproveitar para compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo as nossas páginas internacionais, que é onde a gente posta os links dessas lives. Então, as lives elas são gravadas e depois o link é disponibilizado nas páginas das escolas. Nessa mesma página é onde vocês encontram as informações dos projetos de internacionalização de forma geral. Então, desde os intercâmbios que estão momentaneamente suspensos, né, em 2020, mas plataforma de inglês online que a gente lançou, inclusive, na semana passada. Quem ainda não se sente confiante o suficiente para fazer o Nano Degree pode já iniciar dentro da plataforma online, que inclusive é gratuita até final de junho, para dar uma alavancada no inglês e se preparar para o próximo semestre de Nano Degrees. Esses próprios programas, a gente agora está trabalhando na agenda do segundo semestre, nas ofertas de programas do segundo semestre, e assim que ela estiver fechada, ela também vai ser divulgada nessa página. Em paralelo, lógico, a e-mail marketing, redes sociais. Mas quem quiser as informações assim de última hora, acessa a página, que ali a gente atualiza ela toda semana, tá, pessoal? Então, ela tem sempre as informações sobre os nossos programas. E também tem os e-mails de contato. Então, em caso de dúvidas e sugestões, dentro das páginas tem o nosso e-mail de contato e é só falar com a gente. Aqui foi a nossa agenda de lives que aconteceu. Hoje a gente está na nossa última live desse semestre. E essas lives elas vão continuar no segundo semestre também, tá, gente? Então, a gente também vai divulgar as lives do segundo semestre, quando nós definirmos os temas, lá na nossa página novamente. Então, basta acompanhar a página para saber sobre as lives
do próximo semestre também. E é isso, meninos. Eu queria, não sei qual de vocês, ou se todos querem falar um pouco, eu queria que vocês deixassem um recado para os alunos que têm interesse em fazer um nanodegree, mas estão meio apreensivos ainda, estão com medo de fazer, né, de estudar em outro idioma. Qual é o recado que vocês deixam para esses alunos que não estão em cima do muro ainda? O que eu posso dizer é que nesse momento que a gente está na faculdade, a gente está começando a nossa carreira, é um momento de arriscar e de experimentar. Então, acho que tentar fazer um nanodegree só tem a acrescentar em todos os aspectos, como a gente discutiu aqui, vai acrescentar na vida profissional, vai acrescentar na vida acadêmica, mas muito também na sua vida pessoal. Então, todo desafio pode assustar um pouquinho no começo, porque querendo ou não é algo novo para a gente, mas por conta de todos os benefícios que trazem junto com esse desafio, eu acho que vale muito a pena tentar. Caso você não tenha toda essa experiência no idioma ou algo do tipo, você vai conseguir desenvolver tranquilamente e você vai ter as ferramentas tanto pela sala de aula, quanto pelos colegas, quanto pela própria instituição que você estuda. Então, vale arriscar. Acho que arriscar é a palavra correta para quem começa no nanodegree, porque realmente é uma empreitada nova na nossa graduação. Exatamente. O que eu digo é, saia da zona de conforto, procure sua zona de aprendizado. É uma iniciativa muito bacana essa, é algo que você, além de ter a satisfação de certificado, você tem a satisfação pessoal, você se autodesafia, você quebra barreiras, quebra estigmas, e é muito bacana ter esse peso. Além de ter esse peso no currículo, ter esse peso de aprendizado e conhecimento. Então, vale a pena, é um risco que você deve tomar, e você vai ver o resultado, você vai sentir sua fluência mais elevada, você vai sentir seu conhecimento mais elevado. Então, é até interessante que, por exemplo, no meu curso, apesar de termos entrado em modo remoto, e uma das ferramentas que a gente aprendeu foi sobre lives. E a gente está em um momento em que as lives estão muito em alta. Então, apesar dos apesares, foi muito pertinente aprender sobre lives, uma ferramenta de lives nesse momento que a gente está vivendo. Aprender sobre ferramentas de comunicação remota nesse momento. Então, vale muito a pena e recomendo demais. Bom, só completando o que os meninos falaram, nós estamos num momento acadêmico, né? Nós estamos num ambiente acadêmico, vivendo o mundo acadêmico. Então, acho que buscar maneiras que vai te acrescentar, te construir, trazer conteúdo, bagagem, experiências, é uma oportunidade que não pode ser deixada para trás. O nanodegree, para mim, ele representou um pedacinho de um intercâmbio. A gente tinha um momento quando você fechava a porta ali só rolava inglês. Então, cada pessoa trazia o seu sotaque de uma forma, cada um usava palavras, seu vocabulário, e a gente foi construindo ali todo o conhecimento em inglês, mais o conhecimento passado que é da disciplina. Então, é uma coisa que vai te agregar de uma forma que não tem como pesar. Aquilo ali ninguém te rouba nunca mais, é uma experiência que você teve com uma disciplina internacional. Então, eu super recomendo, igual eu fiz com um amigo meu, nós vamos fazer. Então, foi uma experiência muito boa e eu pretendo fazer enquanto eu estiver no mundo acadêmico. Que ótimo, gente. Fico muito feliz de ter ouvido essas experiências de vocês, esses depoimentos. É bom ver que um projeto nosso, né, conseguiu impactar e levar justamente o que a gente queria levar para os nossos alunos. Obrigada por participar dessa nossa conversa, obrigada por esclarecer dúvidas do pessoal que tem interesse. Como eu falei, ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizar isso para muita gente ainda. Fiquem vocês também, né? Fiquem ligados na nossa divulgação do próximo semestre. Então, não percam que a gente vai ter muito mais opções de nanodegrees e agora eles vão ser 100% digital, então a gente vai conseguir alcançar todas as escolas e unidades. E como eu falei, ao mesmo tempo com um leque de temas bem interessantes, tá? Então, acompanhem a gente, vocês. Acompanhe quem nunca fez também, ó, tá aí o recado. Depois desses recados, aliás, não tem mais desculpa para não fazer, né, gente? E é isso aí. Vamos encerrar para hoje. Obrigada novamente, meninos, pela participação.
Quem quiser tirar mais dúvidas, só manda um e-mail para a gente, que está disponível nas páginas de intercâmbio, que a gente está à disposição. E é isso. Um beijo, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau. Até mais.